que a gente tá, que é a mesma coisa. A mesma figura. É a mesma história. Acho que esse aqui é bom de ligar porque faz muito barulho, né? Ixi, peraí que deu zebra. Só 500 e... Quantos? 530 nomes. Pediram lição. Verdade. Porra. Gente, É coisa... Pensa. tá bombando. Pensa. Tá saindo áudio aí? Do teu, ele tá baixo, o meu aqui não. Você anotou todos, amiga? Eu não amo. Eu sou do departamento de marketing. Ó. É nome essa lista aqui, essa coisa que não vai estar. Isso até março. De novo. Agora, né? Muito bom. Que questões nós estamos, gente? 66. Olá. Tudo bem? Oi. Bom, Ana. Oi, Fran. Tô melhor, filha. Tô melhorando. Tudo bom? É bom você sentar aqui porque não vai caber. Quem vai ler é melhor ficar mais pra cá, que a... Gente, faz tudo de um lado só, né? E aí, pra mim? 530. Boa, aqui? Mi, esse é da semana passada que você me pediu. Olívia, você não vai ler, acho que é melhor você sentar pra lá. Posso ficar aqui? Posso? Pode. É só pra facilitar, pra... Não, eu sou blogueirinha, falei. Ah, certo. Vou pegar suas coisas. Vou estar pegando, inclusive. Você fica bem independente, né? Pegou sentando, travado. Travado não, tá normal. Não, fala assim, eu sentei agora que eu vi sentando. Ah, é, sim. Aqui é... mas eu acho que você aí, França, vai tentar Atrapalhar. o ser humano que tá sentado ali, ó. De lado? É que eu precisava ficar, deixa eu... Eu perdi. Você for mais pra lá, pra eles acompanhar junto comigo, que ela não tem. Tá. Não, acho que não, ó. Deixa eu vir Porque mais pra tá, lá. ó, tá bem no meio, tá bem no meio dos dois. Acho que é suave, Sobrou algum É texto bom que da você fique mais semana confortável passada? também. Não. Vou dar uma procurada. Mas aí agora Mas eu vou ficar na frente. É, agora você vai ficar na frente. Aí não. Pode ir, ó, acompanhe de longe. Ou acompanha o meu. É as folhas, né? A gente tá usando mais as folhas do que o... Esse é da semana passada, então, não é isso? Nós estamos na 166 a 170. É. Isso. Do áudio. O texto que a Ana te deu, me empresta um pouquinho só para eu tirar uma foto. São esses dois. Semana passada foi a apresentação espiritual, né? As guias. Eu assisti o inteirinho e ainda respondi. Nossa. Fez dever de casa, velho? Olha, Que isso, aluna aplicada. Eu fui acompanhando. Não consegui acompanhar nada. Será que é Bruna? Eu acho que sim. Acho que sim.
Eu quero ver vocês. Pertinho, não tá grudada, não. Oi. Tá bom, agora eu vou ver se eu posso pra todo mundo. Então, né? Como vocês estão Estamos todos. Não, e aí, Flavinha, tá boa? Tudo bem, tudo bem? tudo bom? Esquece, então. Tudo bem, tudo bom? Isso é grandinha, né? Onda de mames. Tá saindo o som. Tá faltando mais alguém? Esse aqui é Imagina. do Chico, né? Cadeira aqui do Chico. Você não viu que nós colocamos a cadeira do Chico? A Gi confirmou, né? No corner, você não viu? Ali, ó. Cadeira do Chico. A gente vai brincando com essas Você coisas. contou? Daqui a pouco vamos perguntar lá na página do Google. Você contou? 530. Você viu? Só isso de oração. Não, tá saindo da hora. O que é isso aí? As orações. Ainda tô anotando, não consegui terminar. Mas tem que falar do mesmo jeito. Porque na hora do almoço fazendo. Todos os nomes, acho que não vai não. Ah, não. Não. Falar alto no nome do microfone. O pessoal falou que tá um pouco longe. Mas mas na hora da vibração mostrar que foi anotado, sei lá. Sim. Porque nós falamos da outra vez os nomes, mas eram 20, 30. Agora tem 500. Então a gente diz, né? Que em função de ser Da quantidade. da Mas que está quantidade sendo anotado. Estou respondendo ainda. de nomes que a gente tem 530 demandas, a gente vai. Não, eu acho que ainda tem mais. Foi inviável. Lá, 8, né? Vamos. Muito barulho, não dá pra fazer, né? Quer fazer a oração inicial, por favor, Ana? Então vamos, boa noite a todos. Vamos serenando os nossos pensamentos para que possamos entrar em contato com Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades recebidas pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Rogamos, Senhor, que abençoe a cada um dos aqui presentes, pelas suas famílias representadas, por aqueles, Pai, que ainda não conseguiram chegar, por aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Oramos e rogamos também, Senhor, por todos aqueles que pediram as orações, que a tua paz possa envolver a cada um, levando vibrações de amor, de alegria, de paz, de saúde. Agradecidos estamos, Senhor, aos Espíritos protetores e rogamos que permaneça conosco no estudo do suas palavras, do livro dos Espíritos hoje, do seu Evangelho de paz e de amor. Graças a Deus, que assim seja. Bom, vamos lá só para dar os avisos então, antes de falar da palestra de ontem, né? A gente estava falando agora dos pedidos de orações e vibrações. A outra vez nós nos propusemos a ler os nomes, e eram 30, 40. De ontem para hoje foram 530, então não vai dar para ler um por um, mas está no caderno de orações, então está no caderno de vibrações do mesmo jeito, mas não dá para ler um por um, mas a Ana teve o trabalho de passar o nome para o caderno, um por um, do que estava na palestra de ontem, né? E aí o de hoje, esse que é o problema, né? Que junto o de hoje com o da palestra da semana que vem, e aí a quantidade está ficando meio grande. Palestra de ontem? É grande para ler, né? Não, para ler, não, porque não dá para ler os 30, 530 nomes. Avisar, Né? sim, que eu tô, Aí fora o tempo. só para avisar que estou continuando, não consegui ainda, porque são mais de 500, eu acredito. E as Pode pessoas acabar que isso, não. continuarem, eu coloco. Cadê? Que bom, né? Que tá aumentando. Muito bom. Muita gente. Divulgação tá ótimo.
Não, a justificativa é só que realmente não dá, né? 530 nomes nós vamos passar o estudo À falando noite, o nome de um por um, e não tem necessidade, né? Eu sei que às vezes a pessoa quer escutar o nome, mas fica inviável para a gente tentar colocar o nome de todo mundo, falar um por um, né? Mas a vibração e a oração está valendo da mesma maneira. Palestra de ontem, alguma coisa? 170 reencarnação. Você conseguiu ver? Chegou a ver? Não, né? Quer comentar para nós ontem? Quer comentar para nós ontem? Você gostou? Eu gostei, mas não quero comentar não. Tá tranquilo. Tranquilo. Tudo jóia. Acho que foi ótimo. Entendido. Foi bom. Totalmente. Pra mim foi tranquilo. O começo só que o Paulo falou pra gente, ele mesmo teve dificuldade, foi a primeira vez que ele veio e acabou passando o tempo, né? Porque na verdade aí quando a gente está dividindo em 3 ou 4, está dando 15 minutos cada um, mais o tempo de que acaba discutindo, acaba comentando, acaba dando a 1 hora, né? Aí ele praticamente fez quase meia hora e acabou até tendo que dar uma corrida para... Mas além do que, se a gente for pensar realmente ontem, e vai acontecer isso com vários outros capítulos, que 1 hora para 3 falar vai ser pouco, né? Então aí a gente vai ter que dar uma pensada depois até em dividir o capítulo em alguma coisa do tipo para poder, embora seja complicado dividir, né? Eu estava pensando nisso porque é 1 mês de distância, né? De um para o outro, né? A não ser que sejam assuntos que dê para a gente depois linkar, porque acaba passando, mas a gente vai ter que dar uma estudada, porque ontem, por exemplo, era um assunto que merecia pelo menos dois encontros, né? E como não é coincidência, né? Deixa eu fazer outros avisos. Celular na mesa. Recebi algumas críticas, eu respondi na página, que é a maneira que a gente tem, inclusive no começo, de poder compartilhar, porque senão as pessoas não ficariam nem sabendo que está acontecendo a palestra ao vivo. Agora, durante os estudos e a palestra, nós decidimos que não vamos, então aí quem está assistindo, espero que entenda, que não dá, porque aí quem está participando, nós não temos ninguém de fora que possa só ficar respondendo as perguntas ou da palestra. Então fica complicado de ou assiste a palestra, ou participa do estudo, ou consegue responder. Então, eu até respondi 1 ou 2 lá, mas assim, cidade, ela perguntou cidade, eu respondi. Mas é quem está fora, por exemplo, você que estava assistindo online, quem não tiver, quem de nós que estiver assistindo e não tiver na palestra ou não tiver no estudo. Não sei se por não ter o logo lá no centro, se a pessoa... Não, mas aí a pergunta respondendo atende tranquilo. Aí tranquilo. O que a gente só vai evitar é justamente porque realmente. E assim, precisa dar atenção o também, comentário, quando vai responder, né? O comentário da pessoa foi infeliz porque. Primeiro que não tinha começado a palestra e a justificativa é realmente essa. Quer dizer, mas a gente já tinha conversado isso a semana passada e realmente é desagradável. Eu já senti alguns palestrantes, quando alguém começa a mexer no celular, e realmente é desagradável, é extremamente falta de educação, né? Isso em qualquer lugar, né? Principalmente numa palestra no estudo. Então a gente decidiu que não vai mais usar o celular por enquanto, a não ser que tenha algum dia que tenha alguém só respondendo e não participando da palestra e não participando do estudo, né? Porque realmente é desagradável, né? O cara está falando e alguém mexendo no celular, mesmo ele sabendo que está fazendo alguma coisa na palestra, mas então você não está prestando atenção na palestra, né? Então senta lá fora e faz só o serviço de tentar atender todo mundo. Nós começamos a falar de ser coincidência, né? Eu não sei se vocês viram, 2 coincidências, né? O capítulo 4 e vamos voltar no Reencarnação, que foi o tema do Evangelho de ontem, que era o capítulo 4 também, né? Então, na verdade, e assim, eu aproveitei que é uma questão que ontem passou muito batida, por isso que eu falo que a gente precisaria de mais tempo para o capítulo de ontem,
porque é um dos grandes pilares da doutrina, é a reencarnação, né? É um dos grandes pontos de dificuldade de entendimento, ou é uma das bases da codificação, quer dizer, então precisaria... E, junto com isso, que ontem nós deixamos passar muito desapercebido, é a história da ressurreição, né? Então, essa diferença é um questionamento constante de muita gente e não deu para a gente falar muito. Então, na verdade, não tem muito também nessas 6 perguntas de hoje, mas eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia e tentar dar uma discutida nesse reencarnação e ressurreição, né? Antes da gente entrar. No Evangelho ontem tinha, né? O que era a ressurreição, né? E o que era a reencarnação. Aí talvez seja bom. Não, então, por isso que eu estou falando que ontem precisaria, né, mereceria mais tempo. Por exemplo, justificaria uma palestra falando só da diferença de ressurreição e reencarnação. E aí como teve que dar essa pincelada, mas é um assunto que eu acho que tem uma dúvida muito grande, né? Gera é um ponto que eu acho que tem uma dúvida e uma divergência muito grande. Lê aqui, ó. Eu leio aqui com a... Então vamos lá? Quem que começa hoje? Quem vai ler? Ou você ou a Alice. Quem é o orador? Então vamos lá. Ressurreição ou reencarnação? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Os termos são distintos e fundamentam filosofias religiosas divergentes. Os que acreditam no primeiro ignoram o segundo e vice-versa. Antes de mais nada, é necessário explicar o significado de cada um deles. Ressurreição. A palavra ressurreição deriva do latim resurrectio, que é uma variação de ressurgere e significa levantar-se, erguer-se novamente, ressurgir. Na linguagem bíblica, a ressurreição indica o retorno do espírito a um corpo, considerado morto, ou seja, aquele que se foi, volta a viver. O caso de ressurreição de maior visibilidade é o que diz respeito a Jesus, o qual, segundo a tradição, ressurgiu dos mortos após o 3º dia de sua crucificação. Entretanto, este não é o único episódio da ressurreição descrito na Bíblia. Então, beleza, então vamos lá. Ressurreição. Morreu, voltou para o mesmo corpo. Tranquilo? É possível? Então, matéria. Nós estamos falando de matéria, né? Matéria. Então, a princípio, ressurreição, eu desencarnei, morri, fui e volto, o meu espírito volta para esse mesmo corpo, certo? Eu habito o mesmo corpo físico que eu habitava antes de desencarnar. Então essa é a ressurreição e pronto. E aí não adianta, mas não é bem assim, é essa a explicação de ressurreição. Eu volto para a carne e pronto. Certo? E aí depois, lá na frente, nós vamos discutir se isso é possível ou não. Vamos lá. Reencarnação. Já a definição de reencarnação, do latim incarnare, é o mesmo que retornar à carne, resumir a forma humana. Para as doutrinas intituladas reencarnacionistas, o termo é utilizado para definir o retorno do espírito a um novo corpo. Dessa forma, o mesmo espírito submete-se a sucessivas reencarnações em corpos físicos diferentes. Então aí as duas, então fica clara a diferença de uma e para outra, né? Uma eu volto para o mesmo corpo físico e o outro eu volto para um corpo físico diferente. Aí, deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu escutei um palestrante falando que esse corpo físico é absolutamente diferente do corpo que você teve na outra vida, né? Que você não carrega nenhum Vestígio? Vamos supor assim... corpo físico não, matéria é matéria, espírito é espírito. Isso no caso da ressurreição, no caso da reencarnação. Mas a minha dúvida é a seguinte, existem alguns casos, pelo menos que eu já vi, que a pessoa de repente levou uma machadada na cabeça e na próxima reencarnação ela tem aquela cicatriz Aí eu estou atingindo perispírito. E aí isso eu carrego, meu perispírito ainda vai ficar marcado. Certo. Mas a princípio o que nós temos de ideia? É um outro corpo físico. Esquece aquele corpo físico, acabou.
Aí senão nós vamos ter que acreditar na ressurreição. Lembrei a palavra que ele falou que nada tem a ver com o corpo anterior. Então, mas na verdade o corpo por isso físico... que surgiu essa dúvida, não, né? Mas não tem dúvida. O corpo físico acabou na hora que ele se desfez. Matéria é matéria. A matéria vai se dissolver, vai acabar e vai terminar. O espírito continua e o meu perispírito continua. Qualquer semelhança, qualquer característica do meu corpo físico anterior é do meu perispírito. Certo. A matéria acabou. Se eu coloquei dentro de um forno... Mas foi o perispírito que ficou marcado e não... É o caso do suicida. Não é por conta do... O caso do suicida é muito típico. O tiro na cabeça... por quê? Porque eu marco profundamente o meu perispírito. Mas nós temos que lembrar sempre que matéria, se eu coloquei dentro do forno para cremar, não tem como isso se refazer. Certo. Então, eu posso trazer características da minha existência anterior, mas isso não quer dizer nenhum física, emocional, principalmente toda que nós estamos trazendo. Não, mas a física, nós estamos bancando, essa é a pergunta da Lívia. É a história do perispírito. Se eu marquei o meu perispírito, fumante, o drogado, a que fez vários abortos, o que se suicidou, normalmente eu marquei muito o meu perispírito e isso vem carregado no meu perispírito. Não no corpo físico. Vai refletir no corpo físico na outra existência. Eu vou usar esse perispírito na existência futura. Então, como eu vou usar esse perispírito na existência futura, eu vou trazer o que ficou marcado nele, não no corpo físico. O corpo físico acabou. O corpo físico não existe mais. Eu não tenho mais nada do meu corpo físico. Então, sim, é possível carregar alguma marca, alguma mancha, alguma coisa de uma outra... Sim, nós temos várias experiências. Já Todas a as... mancha é difícil. A mancha é difícil. né? O perispírito, ele registra todas as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então a gente marca ali no perispírito. Tá? Certo. Então, ele é a forma do corpo na próxima encarnação. Certo. Então, é a forma, né? Montou o corpo lá, se a forma estiver torta, eu vou moldar daquela maneira. Vai moldar daquele jeito, torto. Né? Então eu imprimi aquela marca em outra encarnação ali. Foi tão forte que eu carreguei para a próxima encarnação. Entendi. Nasce daquele jeito, né? Com aquela marca, com aquela profundidade com que eu afetei o meu perispírito, né? Porque tudo que eu faço para o corpo reflete no perispírito. Quando o perispírito fica marcado, ele vai refletir no corpo. Nesse atual, né, que a medicina hoje, algumas vertentes, né, algumas universidades inclusive estão estudando, né, as consequências das emoções e tudo no corpo humano. Então é esse reflexo que a gente está levando para essa encarnação ou para a próxima. Entendi. E essas marcas, conforme a gente vai evoluindo e chegando a um estado de mais, elas somem ou elas vão ficar... Se não existe mais no perispírito, não tem mais. Depois que eu aprendi, isso normalmente é um problema que eu causei. A partir do momento que eu não tenho mais ele, isso simplesmente não tem mais necessidade. Isso realmente fica marcado como marca mesmo, como a gente se marca com ferro. É exatamente isso. O ferrão lá do escravo era para quê? Para marcar e para identificar. Então isso é para identificar a bobagem que eu fiz. E normalmente para não esquecer. E a gente esquece. Bora lá? Confrontando os termos. Historicamente, comprova-se que os judeus acreditavam na reencarnação sem conhecer o mecanismo exato de como ela acontecia. Entendia-se na época que a alma poderia, de alguma forma, retornar à vida. Assim sendo, chamavam-no de ressurreição. Somente os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, defendendo a teoria de que tudo terminava com a morte. Verificamos aí que em algum momento da história o significado dos termos colocados em estudo se confundem entre si. Isso foi falado ontem. Isso foi falado ontem na palestra. Então, e aí que fica o questionamento e a briga constante de que, não, mas então quer dizer que o católico acreditava na ressurreição e depois passou a não acreditar? É uma discussão, para mim, completamente inútil, porque eles vão continuar acreditando no que eles acreditam, nós vamos continuar acreditando no que acreditamos. A hora que desencarnar, vai descobrir que a verdade é essa daqui, que é lei natural, então nós vamos ficar discutindo, batendo papo de coisa que não tem a menor importância. Qual é a importância dessa situação? É exatamente o que nós falamos agora há pouco. Se eu acredito que
o corpo morreu e ele vai voltar no mesmo corpo, então eu acredito em continuidade de vida. Certo? Sim. Isso é reencarnação. O que hoje eles não aceitam? De que esse espírito, essa alma, que é o nome usado, vai viver em um novo corpo físico. Um outro corpo, simplesmente. Quer dizer, mas então, o princípio da existência e da continuidade da alma, beleza, tudo certo. Eu só acredito que esse corpo aqui, que era cinza, vai voltar a ser matéria. Então eu não vou perder tempo discutindo isso, para nós não tem a menor importância. Então fica claro que eu acredito na continuidade e na existência da vida. Então, e a única coisa que fica no meio, que é o limiar, é esse. Quer dizer, eu tenho que acreditar naquela história que nós falamos ontem do dogma, de que a carne vai voltar a ser a mesma carne que era antes de eu morrer. Então, eu acho que é uma discussão que nós vamos, toda vez a gente entra nessa discussão em vários lugares e não leva em absolutamente lugar nenhum. A crença é essa, o dogma é esse, e para surpresa muito agradável de todo mundo, a hora que desencarnar vai descobrir que continua, e que vai viver em outro corpo, que vai ser mulher, que vai ser homem, lei natural. Bora lá? Ressurreição e reencarnação para o Espiritismo. O tema é amplamente discutido pela doutrina espírita, afinal, a pluralidade das existências, reencarnação, é um dos grandes pilares do Espiritismo. Encontramos a explicação dos Espíritos para este assunto em diversas obras, dentre elas o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Peraí, isso é outro assunto, esse é outro tema que a gente fala toda vez, que a gente usa com frequência a frase pluralidade de existências. O que é a pluralidade de existências? Que a gente, toda hora a gente lê isso, toda hora está dentro da doutrina, e o que é a pluralidade de existência? Reencarnação. Ter sido várias... Reencarnação. Várias existências. E aí tem uma piada não. Isso aconteceu há muito tempo, uma coisa muito engraçada. Muito engraçada, porque um dia saiu esse assunto, pelo amor de Deus, só tem uma vida. E aí o comentário imbecil de um colega meu de escola falou: nossa, mas você não é espírita? Eu sou. Então, é uma vida só. É idiota. Uma só. Várias existências e uma vida só. Beleza? Que dó. Ele ficou gritando. Mas essa é a explicação. Sim. Continua sendo uma vida. Sim. São várias existências, mas uma vida só. Se eu fui criado simples e ignorante, vou chegar à perfeição, eu tenho um ciclo só a percorrer. Com várias oportunidades e várias existências. Como sempre, frisamos a doutrina codificada por Allan Kardec, defende a análise de todos os assuntos estudados de forma racional, evitando cair naquilo que chamamos de fé cega. Levando em consideração esse aspecto doutrinário do Espiritismo, a ressurreição, interpretada no sentido correto da palavra, é cientificamente impossível de se verificar. Um corpo físico, após a paralisação definitiva de suas funções, devido à constatação de morte, não é capaz de recuperar suas atividades fisiológicas. Dessa forma, não há uma possibilidade lógica de ressurreição. Peraí, e aí, tudo bem até aí? Existe a possibilidade ou não? Cientificamente, alguém já conseguiu? Não. Então não existe. Então, cientificamente, e aí não adianta, a discussão é exatamente essa. Ah, não, mas é fé. Não. Não é possível cientificamente fazer. E aí, mais lá na frente, nós vamos voltar àquela discussão. Mas Deus não pode? Pode. Ele pode tudo, ele que fez essa bagunça, ele faz o que ele quiser. Agora, tem motivo? Por que eu mudo uma lei que eu criei? Se eu não erro, a lei é perfeita. Se a lei é perfeita, não tem por que mudar. Então, por que eu mudo no meio do caminho? Por qualquer motivo que seja. Mesmo que seja por Jesus. Acerca de reencarnação, o Espiritismo entende que para concluir o progresso moral e intelectual, o espírito necessita de vários estágios no plano físico, fato que acontece através da pluralidade das existências. É a lei da reencarnação que o homem se aproxima de Deus. Ao nascer de novo, criam-se as condições de igualdade de oportunidades para todos os espíritos. Dessa forma, é possível compreender com clareza a citação de Jesus: em verdade vos digo que ninguém verá a luz dos céus se não nascer de novo.
Isso também ontem foi bastante falado, né? Acho que ontem essa parte a gente acabou tocando bastante nisso. Podemos encontrar diversos apontamentos relacionados à reencarnação na própria Bíblia. Uma das citações mais significativas diz respeito à narrativa de Jesus a seus discípulos, o qual afirma que Elias retorna como João Batista. Seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. E assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Certo? Isso nós falamos bastante ontem também. Essa outra parte, eu até coloquei para depois que a gente conseguir fazer a parte do Livro dos Espíritos, se interessar, a gente volta no assunto, se der tempo, se não, depois cada um dá uma lida em casa, que é muito mais em termos de curiosidade do que de estudo. Quem que foi Elias? Na Bíblia? Um dos profetas. Ah, tá. Passa pra mim. E essas respostas da 166 e 70, eu até coloquei todas em vez da gente ler só aquele resuminho depois, porque todas as respostas são curtas e grossas, né? Elas não dão tempo de... Ah, então vai. Manda bala. Não sei. Não tem problema. Não. Tá sobrando? Daqui, eu leio aqui com ela. Ah, então tá. Você lê? Ou eu leio? Eu leio. Então vai. Pergunta 166. Revezamento. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Já li a resposta? Então, vamos lá. Vamos para essas perguntas, aquilo que eu falei, as respostas são extremamente curtas, mas vale a pena a gente prestar muita atenção, porque é a base de toda o que nós vamos falar mais para frente de reencarnação. Então elas são curtinhas, eu brinquei que são curtas e grossas, justamente porque não tem muito o que discutir, né? Parece que você não entendeu. Quer pode fazer. É bom. Não, pode acontecer com quem está assistindo também. Exatamente. Não, mas faz de novo a pergunta. Isso ficou assim, né? Não, Sim, faz a também pergunta de novo. Então, como pode a alma, né, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea? Então, a alma é aquele, aí ela já desencarnou, né? Então, e aí, como é que ele vai conseguir alcançar a perfeição se acabou a vida corpórea? Como é que ele alcança? Porque esse depurar-se é me livrar das imperfeições e chegar à perfeição, né? Ou ser o espírito perfeito, é isso. Então aqui ele vai reencarnando. Exatamente. A prova de uma nova existência. É aquela história da escola, né? Como é que o aluno que reprovou, ele consegue se formar e chegar à 8ª série? Vai fazer de novo a série que ele não conseguiu. Aqui no Brasil eu compro o diploma, é mais fácil. Vamos pular essa parte. Aí não vai rolar. Depende da escola. Tem escola que ainda reprova, né? O Estado criou que não reprova mais, né? Quando chega no final, o aluno se forma. Não sabe nem escrever. Mas não rola. Não sabe nem fazer a moçada. Não sabe fazer uma redação. Daí chega no Enem, tá lá, né? Escancarado. Porque ele não consegue fazer. Ele vai precisar estudar em algum momento. Então, ele passou pelos 8 anos lá de escola, depois mais 3 do segundo grau, né? E vai ter que voltar na parte que ele não aprendeu. Para quê? Para poder seguir à frente. Senão ele não consegue seguir. Show. Pergunta 166A. Como realiza esta nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Pode ir para a resposta, depois a gente conversa. Acho que é mais fácil. Kardec era danado, né? Resposta. Com certeza, depurando-se experimenta uma transformação. Mas para isso é necessário a prova da vida corporal. Reencarnação. Certo. Né? Então, e as perguntas, o que a Alice falou, o que eu acho que é fantástico,
meu comentário ser justamente, acho que é a mesma coisa que eu sempre penso. Assim, as perguntas, elas são... Ele fez uma pergunta, não ficou satisfeito. Aí ele fez praticamente a mesma pergunta, mudando a forma para ver se caía, e se caía alguma coisa que não combinasse. Deixa eu perguntar, em outro mundo, usa-se também a palavra corpo? Outro mundo? Sim, eu vou usar. Lembra que nós vamos usar... Não é... O quê? É um padrão terrestre isso aqui, falar corpo. Sempre vai ser... Nós também, na verdade, é o corpo terrestre. Lembra que nós Corpo usamos o fluido é o universal? Eu vou usar a matéria daquele ambiente para fazer o meu desenvolvimento naquele lugar que eu vou estar fazendo a minha situação. Então, o corpo físico em outro lugar vai ser provavelmente composto de outro tipo de fluido que a gente já discutiu lá no começo. Mas eu vou ter que existir, eu vou ter que passar pela existência corpórea. Para a gente entender se a pergunta é a existência corpórea no mesmo, eu preciso passar por uma existência material. Independente da onde... Independente do nome que seja. Por exemplo, não deve ser esse nome, mas a existência corporal, a existência física, eu preciso passar. E é essa a pergunta dele. Porque o que ele está querendo perguntar aqui? Se eu ficasse na erraticidade, se não resolveria o problema. Foi essa a segunda pergunta. A primeira ele falou, não, na nova existência. Ele falou assim, não, mas então se eu ficar lá, eu também não evoluo? Ele falou, evolui. Só que você vai ter que voltar e vai ter que colocar isso em prova lá, que é o que a gente discute o tempo inteiro. Sim. Então, na verdade, ele só trocou, porque o que ele fez? Eu preciso de nova existência. Não, mas e se eu ficar lá, eu também não aprendo? Aprende. Só que você vai ter que colocar à prova isso que você teoricamente aprendeu lá. Na mesma velocidade? Qual velocidade? De lá e aqui? Não. Mesmo porque se nós pensarmos em tempo e espaço, o nosso tempo real na Terra é completamente diferente do tempo espacial. Isso fisicamente, cientificamente comprovado. E as experiências, isso em 1940 nós temos notícia através do farsante Chico Xavier para alguns, o Gagá, filho Chico Xavier, para aquele imbecil do outro lá. Ele não se conforma. Nós tínhamos essas informações em 1940, o que hoje, em 2004, 2005, nós começamos a ter condição palpável de entender evolução em dois mundos. Agora, depois de 70 e poucos anos, é que nós estamos tendo esse tipo de informação cientificamente comprovada. São as evidências, né? E essa questão de Kardec ficar repetindo a pergunta era um teste, mas era porque também ele tinha um espírito científico. E ele também precisava comprovar. E cientificamente, ele precisava fazer a mesma pergunta, fazer o mesmo teste para ver se ele obtinha a mesma resposta. Só se a resposta não havia contradição, fosse semelhante, não houvesse contradição, é que ele faria. Então, se a gente for estudar lá o início do livro do Espírito, como foi feito? Aí ele recebeu. Ele fazia as perguntas, fazia aqui, né? Digamos, para o Alexandre, ia lá em Bauru e fazia para o Tato, né? E depois ia em outro local e fazia para outra pessoa a mesma pergunta, e obtendo a mesma resposta, então ele aceitava aquilo como verdadeiro. Então, esse é o aspecto científico do Espiritismo, né? A experimentação que ele fez, né? Com as perguntas e com vários médiums, inclusive, né? Ele tinha 5 médiums de confiança em que ele... E sempre interligado às perguntas. E eles não tinham comunicação, né? E eles eram em países diferentes. Não, é só a gente imaginar, que estavam nos Estados Unidos, um na França, um na Inglaterra, o outro no sul da Ásia. Então, até chegar e voltar... Então, mas aí, fora essa parte científica fica inquestionável. Mas o fantástico para mim das perguntas é que as perguntas são, você percebe que as perguntas são dele mesmo. Eu preciso entender esse negócio direito aí. Eu perguntei uma vez, ele me respondeu um negócio que ele era meio cético, né? Não, extremamente cético. Não era espírita, ele não era religioso. E na verdade eu vou exatamente essa situação. Eu perguntei se eu para reencarnar, como é que eu melhoro? Reencarna. Aí, tá bom, reencarna, mas você está falando para mim que eu vivo lá atrás, eu já falei agora na lição anterior de que eu tinha uma vida no mundo espiritual. Então, como é que eu faço lá?
Não, lá você vai aprender também, mas só que você vai voltar para fazer. E aí ele vai emendando. Tanto que nós vamos ver, por isso que eu falei, todas as respostas são extremamente curtas desse capítulo. Justamente porque ele vai perguntando praticamente as mesmas coisas só para chegar no final, na que nós vamos estudar semana que vem, na 171, para ele simplesmente fechar o raciocínio. Aí ele faz uma pergunta de uma página inteira, tá, de resposta, acho que para justificar todas as outras que era curtinha, né? Os caras responderam uma página inteira. Tá bom, então. A pergunta que ele faz é maior que a resposta. Exato. Sempre assim. Mas vamos lá. 166b. Agora. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sempre mais do mesmo, né? Resposta. Sim. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. E aí? Qual foi essa resposta? Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Lembra que nós estamos falando de 1857. Certo? Por que a resposta dos espíritos? Essa resposta foi para ele simplesmente... Ele não tinha acabado de falar em cima. O que ele está dizendo com isso? É isso que a gente precisa sempre estar... Era uma fase que o cristianismo estava sendo desconstruído, né, também, né? Então eu acho que, não sei se tenho essa pegada aí de colocar o reflexo do que o cristianismo falava também, né? A religião. Lembra que nós estávamos vivendo um momento do iluminismo, onde eu estou descartando tudo que é religioso, extremamente questionando tudo que é religião, e ele faz questão de se preocupar com isso, tanto que ele não fala em religião em momento algum, porque senão ele diz lá na Revista Espírita, porque senão seria mais do mesmo, e seria engavetado, ou seria mais uma crença comum. Não era esse o objetivo. Então, na verdade, a ideia é o quê? Olha, o que te falam, e o que ele está falando? Não, se você for para o inferno, para o céu, isso é ignorância de quem está falando, ou quer te manter na ignorância. Como? Através do medo, através das penas eternas, que foi aonde a maioria das religiões se fortaleceu, né? Então é essa a resposta. Então, na verdade, a resposta não é a simples resposta em relação à reencarnação. Aí ela engloba toda uma realidade, um momento do que está se vivendo. E eles não eram muito bonzinhos também, né? Eles não eram muito de apalpar, né? Vocês estão assumindo o que vocês querem, bem isso. Pergunta 166b. C. Parece resultar desse princípio que a alma, após ter deixado um corpo, toma outro. Ou então, reencarna em novo corpo? Resposta: evidentemente. Imagina os espíritos, né? Mas que cara chato, hein, cara? Provavelmente a resposta foi mas aí ele colocou evidentemente para valorizar. A resposta deve ter sido o joinha. Assim. Deve ter sido aquele like do Facebook. A resposta foi o joinha. Of course. Você quer que eu desenhe? Tipo isso. Hoje a gente diria assim, né? Mas os espíritos eram bondosos. Lembramos que os espíritos tinham uma missão, né? Então, evidentemente, meu filho. Os mais pacienciosos. Né? Evidentemente, meu filho. Que é desse jeitinho que eu tô te falando. Já te falei, ó. Pergunta A, pergunta B, pergunta C. E a principal. Bom, tanto que ele coloca A, B e C, né? A, B e C. Ele não coloca uma pergunta nova, né? Não. Porque ele sabe que é do mesmo tema, né? Pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Essa resposta é importantíssima para a gente ter como ideia. E essa resposta eu acho importantíssima para a gente desenvolver todos os outros assuntos que vão ser ligados com reencarnação. Porque a gente ainda encara de outra forma, né? Resposta: expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Certo? Então... acabou. Não tem filho preferido. Nem filho preferido. E essa primeira palavra, expiação, e depois o ponto de interrogação no final, são coisas que ficam claras. E aí depois disso, aí eu acho que todo o complemento da obra do André Luiz, do Emmanuel e tal, vem dar uma passada de mão na cabeça de todo mundo, tira um pouco essa... Porque se você lê isso, aqui tem alguma prova, alguma missão, ou tal. O que está escrito? Qual é a resposta? Expiação. O que é expiação? Vai rebolar, neguinho. Vai ter que se coçar. Então, é essa a resposta. Qual é o objetivo da reencarnação?
depurar. É a primeira pergunta lá de trás. Para isso que você vai reencarnar. Então não tem ninguém a passeio, não tem ninguém que veio por acaso, não tem ninguém sofrendo porque é coitado, não tem ninguém desempregado porque é judiação, não tem ninguém doente porque era só comigo, não tem. Não existe o coitadinho. Então acabou. Essa resposta ele acaba simplesmente com a possibilidade de eu ser vítima. Na verdade, eu sou culpado. Porque se eu estou em expiação, e a resposta é essa, eu tenho que depurar um monte de coisa que eu ainda não aprendi. Então eu não sou coitado. Simples assim. E no final, aí ele faz a pergunta que para qualquer outra religião que você faça, você acaba com qualquer discussão sobre a doutrina espírita e a reencarnação. Sem isso, aonde que está a justiça divina? Acaba qualquer discussão. Qualquer um que você for conversar e você falar para mim que não acredita em reencarnação e você fizer essa pergunta, acabou o argumento, acabou a discussão. Nós não temos mais o que falar. Porque se eu vim e eu dei azar, eu não posso ser culpado por ter tido azar. Se eu vim e dei sorte, eu não posso ser culpado de ter tido sorte. Agora, se eu vim nas mesmas condições de todo mundo, desde o começo até o final, aí eu posso ser cobrado como é cobrado o meu irmão, como é cobrado, todo mundo vai passar pelos mesmos tipos de provas, pelos mesmos tipos de expiações. Nossa, vai ter aquele que não adianta, né? Escolha dele. Nós não falamos no comecinho lá? Você quer repetir de ano quantas vezes? Esse ano não foi por falta, o ano que vem foi porque eu não fui na aula de química, o ano que vem não foi porque eu não gostei de história, o ano que vem eu não gostei do professor. Fica aí. A pressa é sua, meu filho. Não tem problema nenhum. E aí, de novo, alguém me passa de ano? Não. Se alguém me passar, tem justiça? Não. Então essa é a pergunta dos espíritos no final, que acaba com qualquer discussão com alguém que falar que não acredita em reencarnação. Se não acreditar em reencarnação, me explica onde tem justiça divina. Como é que um nasce abastado e o outro abestado? Exatamente. Certo? Pois é. Resposta já li, né? Já. 168. Eu levo bug. Deu branquinho aqui. Pergunta 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Essa é outra pergunta diferente do que nós vimos ontem no Evangelho. De novo, ó a pergunta que ele fez e a palavra que ele usou. Ele não está perguntando se pode reencarnar quantas vezes quiser, que nem está lá no Evangelho. Ele está perguntando se o número de existências, se ele vai reencarnar perpetuamente. O que ele quer dizer com perpetuamente? Forever. Para sempre. Vai reencarnar o tempo todo. Então é essa a pergunta. Então, de novo, ele perguntou tudo aquilo da reencarnação, ele acabou de tomar uma dura onde estava a justiça, e aí ele vem e faz a pergunta de novo. Então tá bom. Então tem quantas oportunidades quiser e tal. Então agora entendi. Então pode reencarnar, vai reencarnar quantas vezes necessário. Então agora eu entendi o que você está falando. Então quer dizer que eu vou reencarnar eternamente? Pro resto da morte e pro resto da vida? Isso. Então, essa palavra, é isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção no que ele está perguntando, porque senão a pergunta é igual a de cima. Então a pergunta dele, ele continua fazendo a mesma pergunta, e a pergunta é uma pegadinha para os espíritos de novo. Então quer dizer que eu vou reencarnar e vou reencarnar eternamente, eu vou continuar reencarnando para sempre. É essa a pergunta. A resposta: a cada nova existência, o espírito avança na senda do progresso. Quando se tornar limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então nós estamos super perto. Certo? Ele vai decidir Estou quase se ele chegando. quer perpetuamente ou Não sei não. aonde. Não, lembra? Não, perpetuamente não. Perpetuamente não, porque eu não tenho mais. Não. Se eu demoro Como uma hora, É. ele vai chegar lá. Se eu demoro ou não. Não. Ele vai chegar lá. Mas aí, Gia, a sua pergunta, eu entendi o que Não você tem uma falou. limitação. Não, e eu entendi, e o que a Gia está falando é interessante pelo seguinte, ó. O que ela quis dizer é, mas e o espírito em missão? Ele não pode reencarnar? Espírito em missão? Sim.
Eu sou perfeito, cheguei ao ponto que eu não preciso mais da prova corporal, eu posso reencarnar? Carolina falou disso ontem. Pode. Que ele é tão perfeito que ele não se conforma em ficar numa situação sim, fazer de nada, privilégio o caso do Bezerra de Menezes, por exemplo. Eu não sei se ele reencarnou, né? Não, isso. Bezerra não reencarnou. Não reencarnou, ele só ficou por tá, aqui, né? Ele está dando trabalhando assistência e trabalhando no plano Terra, quando ele poderia já estar em em outros planetas, né? O caso que nós temos, assim, né, de reencarnação nesse sentido é o caso de Alcione, né, que não precisava mais reencarnar, né, e ela se preparou 10 anos para poder encarnar de novo e assumir um novo corpo. Que é Jesus Cristo também, né? O livro Renúncia é o que conta a história de... Não, aí é uma outra situação. É outra situação. Aí é uma outra situação. O que você disse? Eu falei de Jesus Cristo também, se for ver, porque ele também voltou para reencarnar. Ele voltou para a humanidade. Alcione voltou porque ela tinha, né, um espírito que ela gostava muito, que ela é apaixonada, gostava muito, e ela queria que ele fosse resgatado. Ela voltou por ele. Veio para ajudar um específico tipo de caso. E correndo risco também mas de dar uma derrapada, né? De dar uma derrapada, porque o protetor é corajosa, hein? Mesmo disse, mas isso, antes dela voltar, o aviso é esse. Ele fala pra ela, você tem muitos foram e não voltaram na mesma situação. Quem é essa daí que você falou? Do livro Renúncia. Do livro Renúncia. É um Renúncia. Mas no caso, você aprendeu, não mas aprende você... É porque quando você vem para a Terra, reencarna, você esquece o que você foi. Lembra que há o esquecimento? E aí eu chego aqui, eu vou passar pelas mesmas tentações. E lembra, só para complementar, lembra que, de novo, o fato de eu ser o bom não me dá privilégio nenhum na hora de reencarnar. Senão eu tenho privilégio. Você lembra? O véu do esquecimento não serve para mim? Por que eu daria privilégio para o outro? Moralmente você já aprendeu. Beleza, perfeito. Você já passou por todas as provas que tinha e entendeu o recado. Beleza, agora se você voltar e falhar, o que você tinha na sua memória espiritual, do mesmo jeito que nós temos o esquecimento, o véu do esquecimento, eu não posso ter privilégio, porque senão eu volto a ter privilégio. Ela chegou nesse ponto, então eu vou lá e beleza. Completamente diferente da situação do Cristo. Esse não vai falhar. Esse não vai errar. Esse não tem a menor possibilidade de ele cometer o erro. Por quê? Porque eu já vim para arrumar o negócio. Eu fiz, eu ajudei a criar. Eu não tenho mais possibilidade nenhuma de cometer nenhum tipo de equívoco. Eu não tenho mais como falar. Não era o caso de Alcione ainda naquele momento. Estava num patamar completamente diferente, mas corria o risco, e o mentor é extremamente explícito. Muitos foram e não voltaram na mesma situação. Ela tinha, não era um privilégio, ela tinha um merecimento de não ter que reencarnar aqui, nessa momento, situação. Porque ela tinha um merecimento que ela tinha alcançado, mas ela podia derrapar. Provavelmente ela não tinha nem espírito mais, né? Assim, ela teve que reconstruir, demorou 10 anos para reconstruir, 10 anos. Diminuir a luz que ela já tinha para entrar em contato com essa matéria, porque assim, os espíritos relatam que a nossa matéria é tão grosseira, né, que é muito difícil para um espírito de luz ter esse contato. Fazer. Né? Até desintegra, né, de repente, a matéria de tão alta luz, né, tão forte que é. Então precisa criar uma couraça tal para que ela possa reencarnar, foi o que aconteceu com a senhora. Muito louco, né? Agora pense em outros espíritos de tanta grandeza, né, que nasceram, né, e lembra do caminho contrário. A gente faz assim, nós estamos falando porque nós somos tão mesquinhos e tão enraizados à matéria ainda, que é o completo inverso da realidade de quem está lá. Eu estou lá e eu não consigo imaginar que aqui está nessa situação e eu não estou fazendo nada. É a história do trabalhar, meu pai trabalha até hoje, é exatamente a mesma situação. Não parou no 7º dia e ficou sentado naquela porra daquela cadeira. Eu estou trabalhando, meu pai trabalha até hoje. O que ele quer dizer com isso? Que nós não vamos parar de trabalhar, que o amor, o prazer do espírito que está se elevando a cada vez mais, me
obriga, me empurra ao trabalho. Qual trabalho? Braçal? Não, ao trabalho de ajuda, ao trabalho de amor, ao trabalho ao próximo, ao trabalho do outro se elevar o mais rápido possível para que chegue nessa situação mais rápido. É que nós não conseguimos chegar, né? Nossa, mas eu cheguei naquele lá e não volto mais nem a pau. Teve uma criança na evangelização, todo mundo tocou nesse assunto, eu até dei risada. Ela fez assim: nossa, me dá até uma canseira de pensar que eu nunca vou descansar. Boa! Nossa, que Bom pensamento desânimo dela. Foi lá longe de pensar que eu nunca vou descansar. Ele cansou antes de ir, coitado. Porque essa Nossa, uma informação criança já de está 9 anos pensando. com o espírito já Sim, cansado. Cansado, porque se ele Cansado da pensou luta. assim, Não, imagina o De tanto que deve 9 ter feito, anos, né? É assim, Dó, era para ter gente. toda uma energia. Nossa, que legal, né? Não, nossa, que canseira, eu nunca vou descansar. Não aguento nem pensar, né? Tipo assim, eu não acredito que eu vim aqui ouvir isso. É mais Chateada. fácil você achar assim, ó, morri, acabou, vou pro céu, vou pro inferno, acabou, chega, né? Seja o que for, Que é mais fácil. que é o discurso. Dele, É o discurso do Que é o discurso do enterro. Pois é. Ah, agora vai descansar. É o Nossa. discurso do enterro. descansar muito. É. Mal começou. Não, e a maioria que fala assim, ó, nossa, Ela vai chega descansar, lá. normalmente é o cão que tá ali, né? Fulano assim, fulano descansou. Não, minha prima faleceu, prima minha, da minha família faleceu, e meu pai escreveu no grupo lá assim, fulano de tal, agora foi para um lugar que não tem dor nem sofrimento. Eu só mandei aquele daquele monte de risada. Eu não pude evitar, né? Ele não entendeu, porque ele entende muito bem essas coisas do WhatsApp, mas eu não pude evitar a risada. Eu falei, nossa, pai, você só não sabe nada. Mas essa é a surpresa. Qual é o raciocínio, né? Espírito que fazemos agora vai descansar desta encarnação, desta luta. Sim. Não significa que toda a luta acabou, Sim. né? Mas de uma certa forma há um descanso. Porque veja que o espírito, quando ele desencarna, ele vai para um hospital se ele estiver precisando de tratamento. Ele vai para uma escola se ele tiver uma condição melhorzinha. Ou ele vai para trabalhar se ele tiver melhor ainda. Então é uma dessas três situações, Sim. né? Então, se ele for descansar, é porque está precisando de tratamento ainda. Então, mas é o inverso do que se imagina, né? Descanso. Mas assim, mas é um Descanso. refrigério. É um É. refrigério, gente, porque estar encarnado, passando por vicissitudes, por doenças, é um refrigério para a alma, porque ela, de certa forma, descansa dessas lidas materiais e ela tem um tempo no plano espiritual. Em que o trabalho, se ele está em uma condição de trabalho, para ele é um prazer, não é uma canseira. Então, mas é exatamente o inverso do que a gente imagina. Se eu tiver mais evoluído, mais rápido eu quero trabalhar. Na verdade, nossa cabeça ainda, quanto mais rápido eu puder descansar, melhor eu descansar. Eu não vejo a hora que chega sábado, né? Aí me ocorreu agora assim. Porque a gente só pensa no descanso, né? Não quer saber do Me trabalho. ocorreu agora assim, ó. Legal, eu tô aqui, tô aprendendo. E o povo que não vai aprender? Que não tem. Porque tem pessoas que acreditam. Não interessa. Não tiveram a chance de repente estar aqui. Como é que é lidado com isso? Simplesmente. Lidado com o quê? Com o não conhecimento da com o não situação? conhecimento do plano espiritual. Quando você chega Vai ao ser plano só aquilo espiritual. que ele conhece. É isso? Lembra o seguinte, ó, se nós estamos falando de múltiplas existências, a hora que eu desencarno, eu já conheço lá. Certo? Certo. Se eu já vivi várias existências, na hora do meu desencarne, o mundo espiritual para mim já é conhecido. Certo. Eu só volto a essa realidade, então não me choca mais. Ah, tá. Aquela Não vai imagem ser que a aquela gente coisa, tem. ó. Não, porque se a gente imaginar que foi essa situação, mas se a gente Tem o for. período de Se a gente, adaptação, lembra da misericórdia divina. não, e se a gente for imaginar, é que você fez aquela relação que a gente sempre conversa. Quer dizer, se eu acredito, a minha fé me diz que eu vou morrer e vou dormir, e eu chego lá e eu tô acordado, pera um pouquinho. Mas a hora que eu retomar a consciência do meu espírito, de quem eu sou, eu já vivi lá. Então, beleza. Qual é o questionamento do espírito? E aí os relatos em psicografias e psicofonias deixam claro disso. Eu me sinto enganado. Eu me sinto com tempo perdido. Por quê? Porque eu poderia, provavelmente eu vim pronto para fazer algumas coisas, chegou aqui, não funcionou, não era bem assim, e eu vou ter que reconstruir algumas coisas. Mas o mundo espiritual não me é estranho. Eu vim de lá. Eu sou do mundo espiritual.
Então, na verdade, a hora que eu retomar... Pra... Claro, vai depender do tempo Cada um, né? de qualquer Da relação crença, que a gente conversou. O tempo desse despertar vai depender da minha consciência. Mas, no momento que eu despertar, aquilo não me é estranho. Eu não estou indo para um lugar novo. Eu estou indo para um lugar que eu já fui e voltei. Então, na verdade, eu só vou retomar essa consciência. Eu não estou descobrindo uma coisa nova. Essa imagem que a gente precisa ter. O que a gente cria às vezes é isso. Nossa, mas eu acreditei que eu ia na missa, que eu ia comungar, que eu ia fazer isso, que eu pagava o dízimo, que eu fazia não sei o quê, e eu ia ter lugar no céu. Mas esse momento, lembra que eu esqueci, eu tive o véu do esquecimento, eu não lembro da minha vida no mundo espiritual, então eu estou vivendo a minha realidade. Na hora que eu desencarnar, eu continuo sendo eu, acreditando exatamente nessa mesma coisa. Quando eu retomar a consciência espiritual do meu eu mesmo, eu vou entender que essa passagem foi equivocada. Aí falou, era assim mesmo, né? Eu já sabia, então. Verdade. E tem uma outra questão, se me permite acrescentar, claro, que é a questão moral do indivíduo. Né? Não é ele ser espírito, ele ser católico ou ele ser evangélico. Sim, é a sua profundidade moral é que vai levá-lo para o mundo melhor, para o mundo médio ou para o mundo pior. E aí ele vai enfrentar as suas verdades, né? É o momento verdade de cada um. Sim. De cada um, vou enfrentar minhas mazelas. E é o comprometimento. Aí nessa história moral nós temos que lembrar de todas as outras coisas. Por isso que volta na outra questão do não ter coitado, que a gente está acostumado. E a espírita, principalmente, né, criou esse... Nós estávamos falando disso ontem à noite, né, com o Paulo. Sim. Nós criamos, dentro da doutrina espírita, a pior coisa que inventaram na doutrina espírita foi descobrir o obsessor. Porque tudo é o tal do obsessor. E o tal do obsessor é o ruim. Quando, na verdade, o obsessor, na 99,9% das vezes, está vindo cobrar uma dívida que provavelmente eu tenho. Olha a igreja. Certo? Então, na verdade, o obsessor que está me enchendo o saco, que está me atormentando, provavelmente, e na cabeça dele com certeza, eu tenho uma dívida com ele. Então, eu não sou coitadinho. E dentro da doutrina espírita, tem muito lugar que trata o obsessor como malvado e o obsediado como coitadinho. Eu preciso tratar qual? Preciso tratar o obsediado primeiro. É esse daqui que está com o problema agora. O de lá, daqui a pouquinho o mundo espiritual resolve o problema dele. O que eu preciso me preocupar é com quem está aqui. Esse daqui precisa melhorar moralmente, para não deixar mais que esse espírito obsessor e que ainda é ignorante ou ainda não entendeu o recado, que ele não tem mais o que fazer aqui, para que ele não se aproxime. Então, se eu resolver o problema desse daqui moral, eu resolvi o problema de lá. E todo mundo tem obsessor? Provavelmente, né? Nós estamos vivendo em prova de Até expiação. Divaldo Franco tinha... Nós estamos... amigo dele. Chico tinha um monte, não. E provavelmente tinham vários. Vocês imaginam o seguinte... Gente, nós precisamos lembrar, não é para assustar, não precisa sair ninguém correndo. Se você deixar muita coisa. Então, na verdade, o que a gente precisa lembrar? Que aí você falou do Divaldo, o extremo, o Chico usou o extremo. E você acha que tinha um? Não, devia ter um monte. Uma nuvem. Por quê? Porque eu estou tentando disseminar a palavra do Cristo, tentando aplicar amor, e eu tenho um monte de gente que não quer. Sim. E aí toda aquela história que a gente fala, e a gente vive brincando, né? O dia que eu vou, não sei, porque eu tenho estudo, parece não sei o que para fazer, parece que atrapalha. E você bateu o pé e falou que ia? Eu não. Aí fiquei liguei a televisão e assisti novela. E foi obsessor. Foi vagabundagem. Você que não bateu o pé e não foi fazer. Mas chegou visita em casa. Olha, meu amigo, minha amiga, eu tenho o estudo hoje, 9h30 eu estou de volta. Se você quiser esperar, você fica esperando. Nós fazemos isso com outros compromissos. Nós fazemos isso. Se alguém convidar para um churrasco, você larga o que você está fazendo para ir. Se você tiver trabalho, você larga o que você está fazendo para ir. Agora, mas me dá uma dor de cabeça, me dá uma moleza, parece que acontece tudo no dia de ir no centro. E o que você faz? Eu deito. E é culpa do obsessor? Claro que não, gente. Então esse que é o grande problema. Então a história, e aí nós temos que lembrar, que você falou, eu ia voltar nisso, no caso do Divaldo, do Chico e tal. Você acha que tem uma nuvem de espírito extremamente feliz com o trabalho do Amigos do Bem, está andando bem? Claro que não.
Eu tenho muita gente ajudando, mas eu tenho muita gente extremamente insatisfeita com a Aline, que a Aline largou de ir pra farra na quarta-feira à noite para estar estudando. Então, na verdade, eu tenho um monte de espírito extremamente insatisfeito com a sua melhora moral. Putz, é impressionante quando a gente faz alguma coisa nesse tipo, o sentimento de satisfação que a gente tem, né? Tipo assim, se eu deixo de fazer uma coisa que provavelmente vai me fazer melhorar e vou para um churrasco, no exemplo que você deu, o êxtase da sensação é muito menor. Não é? É um negócio muito momentâneo. Sim. Que quando você volta, você que você fala, putz, putz. Aí você vê, alguém comenta, você fala, putz. Mas é essa mentalidade, só porque você foi cumprir essa visão que a gente tem que ter. Então, na verdade, a gente que cria, e os centros espíritas, ou o movimento espírita, valorizou demais isso, e tanto, que é aquilo que a gente estava conversando outro dia, assim, agora parece que deu uma diminuída um pouco, mas há 10 anos atrás, se você não tivesse trabalho mediúnico, você não tinha centro espírita. Sim. Quer dizer, e eu acho que tem tanto vivo que está precisando de ajuda e desencarnado que tem 4-1 lá em cima, os caras que se virem com o desencarnado lá depois. Boa. Boa. Pergunta 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Tem porque ele já perguntou se era limitado. Nossa, Kardec ou se era perpetuamente. Depois, né? E agora ele pergunta, é invariável o número de vezes assim, não tem contas? Né? Eu posso contar. Na verdade ele está falando assim, é invariável, todos vão passar por... Para todos? Todas a quantidade igual? Essa é a pergunta. É invariável, ele não varia. Então todos vão passar por todas, pela quantidade de encarnações. Quantas encarnações são necessárias? 5.000. Então é para a Alice é 5.000, para a Alexandre é 5.000, para a Ana é 5.000. É isso que ele está perguntando. Então todo mundo vai passar pela exatamente a mesma quantidade de encarnação. E a pergunta é extremamente inteligente. Sim. Porque se ele acabou de perguntar, não é perpétua. Se você reencarna várias existências. Então todo mundo tem mais ou menos o mesmo. Vai cumprir a mesma coisa. Quantia de encarnação. Certo? Então é essa a pergunta. Então a pergunta é extremamente inteligente. Ele fez as 3 perguntas anteriores, aí na quarta ele falou assim, não, então agora entendi. Então beleza. Então quer dizer, o que ele está fazendo? Ele está pegando uma escola, todo mundo usa o exemplo. Então quer dizer que todo mundo vai entrar no primeiro ano, vai passar um ano, vai para o segundo, vai passar outro ano, então em 11 anos acabou minhas encarnações. Foi essa a pergunta. A resposta é fantástica, de novo. Pois é. Resposta, não. Bem grande, né? Aquele que caminha depressa se livra de muitas provas. Todavia, tem que sempre ter um mais, né? São grandes as encarnações sucessivas, porque o progresso é quase infinito. Certo? Quase infinito. E por que ele não põe infinito? Ele está falando de encarnação. Ele está falando de perfeição. Porque ele acabou de falar que não é... Não, ele está falando em perfeição. Sim, ele está falando que se chegasse a ser infinito, eu sou Deus, né? Sim. Certo? Então por isso que ele põe quase infinito. A resposta não é à toa e nunca é um mais ou menos. Mas é aquela história. Nós precisamos ler e entender o que ele está perguntando e o que ele está falando. Porque se a gente lê, é isso que eu falo, essa bateria de perguntas, elas são todas iguais. Se você lê, como quem está lendo qualquer outro livro, você chega a pular a pergunta e resposta, porque elas são muito parecidas. E não tem nada de parecida. Em cada uma delas ele tem um questionamento muito mais profundo e a resposta com uma justificativa mais lógica ainda do que o que ele estava questionando antes. E uma coisa interessante é aquilo que a gente falou ontem, né? Que não importa que o espírito nasceu mais velho e ele vai ter um grau de evolução maior do que o meu que nasci agora. Não temos um monte de cavalo chuco, um monte de burro chuco por aí. Porque não é porque ele é um espírito velho que ele sabe mais do que eu. Não. Aí exatamente essa resposta. Quanto mais eu acelero o meu passo, mais rápido eu evoluo e menos tempo eu fico naquele estágio ali. Menos provas, menos expiações, né? Que ele volta nas encarnações. Quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido eu ando. Então quer dizer, e aí essa pergunta encaixa nisso que você está falando. Quer dizer, então quer dizer que eu tenho que passar por 50 encarnações? Não, se você aprender em uma, tchau.
Não fica aqui parado, perdendo tempo com coisa que você já aprendeu. Então, pergunta 170. O que fica sendo o espírito após a última reencarnação? E aí? Resposta? Espírito bem-aventurado. Espírito bem-aventurado. Espírito puro. E eu acho que tem esse espírito puro. Escala. Se quiser ler, se quiser ler o que é o espírito puro, depois a gente volta nessa conclusão para terminar. Porque dá para a gente entender a resposta da 113 do Livro dos Espíritos, está aí no final. Que aí, lá na 113 ele fala o que é o espírito puro de primeira classe. Né? Então lá na questão 113, né, após a sua última para quem quiser aproveitar, a 113 do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, né? Explica o que é o espírito. Então Allan Kardec diz, primeira classe, né, classe única, são os espíritos puros. Os espíritos que a compõem, essa classe de espíritos puros, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservem distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então essa é a definição. Se a gente for procurar lá depois, aí está a escala espírita, mas eu peguei só o 113, que é o que ele fala do espírito puro para definir aonde a gente chega, né? E aí tem um ponto super interessante, que toda vez sai discussão. Nossa, que nem ontem a história do dogma. Então quer dizer que o espiritismo acredita em anjo, arcanjo e serafim? Ele tem explicação, né? Que está relacionado aos níveis de evolução, né? É o espírito puro. O espírito puro, o espírito... Que alguns chamam de anjos, arcanjos e serafins. Mas tipo, como o arcanjo é o menorzinho, tem um esquema assim, né? Não é tudo a mesma coisa. Serafim é o soldado raso. É, isso aí. O soldado raso que nós estamos falando é mais ou menos... É o que tô aqui na... Não, mas eu estou falando dessa história de anjo, que é a situação de nós acreditamos ou não. A doutrina espírita. Ele está acabando de dar um exemplo. Ele definiu a classe de espírito puro e definiu que são os anjos, arcanjos e serafins. Então nós acreditamos ou não? Sim, porque não tem contato com alguém superior para agradecer, para... Santo Antônio? Santo Antônio para casar? Misericórdia. Borebi? Não precisa de Santo Antônio para casar, não. Eles nem tem nome, a gente só... Por que não tem nome? Pra mim não tem nome, Por que não tem nome? Não sei se eu consigo responder, se eu acredito. Eu acho Da que doutrina não eu já não tem nome. sei. Tem nome? Não tem. Por que não tem nome? Sei lá. Como não tem nome? Não é um Tem ser nome, criado? não. Você não tem nome? Eu tenho. Mas aqui não tem. Mas você não tem, mas quem é você a hora que você desencarnar? Se o nome for Dercy. Gente, vamos lá. Qual é a diferença? Lembra, é a mesma coisa. Desconstrói algumas coisas que a gente tem ranço das outras religiões. Qual é o problema do Santo Antônio? Sabe Deus. Nenhum. Não, nenhum. Nenhum.
Qual é o problema que a doutrina enxerga, qual é a visão completamente distorcida que a igreja tem dos anjos, dos santos? De que eu fui criado perfeito, sem nenhum trabalho. O anjo foi um dos, quanto que era? Daqueles que deram o nó em Deus lá. Só lembra do Lúcifer, né? Então, era um terço lá, mas não lembro a quantidade. Enfim, quer dizer, mas eu criei tantos perfeitos que vão ser os meus protegidos e que vão proteger a humanidade, mas eu criei esses perfeitos. E não, e na verdade o que nós acabamos de ler? Ele foi criado simples e ignorante, passou por tudo isso que nós estamos passando, chegou lá e ele é espírito perfeito e é anjo. Pronto. Qual é a diferença dele para nós? Ele já andou tudo isso. Só. Então ele tem nome? Pode ser Antônio, José, o nome que você quiser. Se ele passou por tudo isso e chegou nesse patamar de espírito puro, perfeito. Por que nós damos nome para Jesus e não podemos dar para anjo? Então, na verdade, é que a gente trouxe essa imagem de que, nossa, como a Igreja Católica tem o anjo, os caras ficam venerando a imagem e tal, nós criamos esse ranço. Mas não, o anjo... E aí, de novo, volta naquela pergunta que o final tem um ponto de interrogação na resposta dos espíritos. Aonde está a justiça se ele tivesse sido criado perfeito? Se o anjo tivesse sido criado perfeito, qual o mérito dele? Nenhum. Então, agora, aí isso não é mais racional? Aí não responde a pergunta que ele fez, a resposta que ele deu com a pergunta, onde está a justiça? A justiça está aí. Ele foi criado exatamente igual a todos os outros, percorreu esse caminho inteiro e chegou a perfeito. Beleza. Essa é a diferença. Então essa é a única diferença da história. Então a gente não pode jogar fora tudo que a gente vê porque a gente criou esse ranço da Igreja Católica e a gente olha e fala, nossa, né? Então só não acredita no fato de ser o casamenteiro, mas o resto... Não, e de repente, o que eu acredito... Qual é a verdade do Santo Antônio, por exemplo? Eu plasmo, eu peço, eu transmito a ideia de que aquela imagem, aquele coitado que fica virado de cabeça para baixo dentro do copo, eu transmito e crio uma expectativa em relação a isso. Então qualquer coisa que aconteça em função disso, eu vou identificar como atitude do tal do Santo Antônio. É simplesmente o que eu plasmei, né? O que eu quis. É a mesma coisa, hoje aconteceu isso, né? A Ana estava pegando o nome de todo mundo e tal, e alguém lá agradeceu que as preces e as orações que nós fizemos tinham dado resultado. Quem garante que nós fizemos a prece e as vibrações? Ela relacionou, porque ela fez um pedido, nós atendemos, mas poderíamos não ter nem lido o nome. Mas provavelmente aconteceu alguma coisa positiva em relação ao que ela estava esperando, a expectativa que ela criou em relação à vibração e à oração, e ela relacionou automaticamente com o pedido que ela tinha feito, que foi atendido. Foram as orações? Provavelmente as vibrações ajudaram. Por quê? Porque eu estou emitindo coisas boas e estou esperando e me abrindo para receber coisa boa. Agora, o fato do Santo Antônio resolver casamento, coitado, porque ele vai ter que resolver o problema de um monte de gente, porque ele vai arrumar briga, né? Porque... Então, ele tá falhando pra caramba, porque é o tanto de casamento. Ah, mas e outra, né? E outra, e como é que eu resolvo o problema de duas mulheres que é casar com o mesmo homem? Então, exatamente. Eu atendo qual? Eu vou sacanear uma, né? Eu vou prejudicar uma e vou favorecer outra. Então, aí entra todo o misticismo, entra várias outras coisas. A partir do momento que ele está lá, acendendo a vela, orando para eu já estou emitindo para São Jorge, seja lá que santo for, já está emanando energia. Sim. E já me abri para isso. Para que aquela coisa aconteça. E aí alguém pisca na rua, tá pensando positivo. Era o que eu estava esperando. Foi o Santo Antônio que ajudou. A hora que abre a boca, fala, não, é que nem quando a gente reza passando um guinho, quando perde alguma coisa, você acha que fala, agora vou ter que dar 3 pulinhos. Umas coisas meio assim. Eu dou. Eu também dou. Eu sou dessas. Cabo de tudo. Lembra tudo que nós falamos, esquece. Vamos abrir uma turma do catecismo. Só dá uns pulinhos, sei lá, só para ficar. É só para desencargo de consciência. Só para não sumir, mas. A gente já faz exercício. Só para não sumir de novo, né? É porque pediu
pediu, né? É uma forma de agradecer. É uma gratidão, né? É uma gratidão. Se fosse abdominal, ninguém ia fazer. Nem flexão. Nem flexão. certeza. É só um pulinho. Só pulinho não custa nada. Não, mas aí, Paulo, é exatamente isso. Quer dizer, então, na verdade, não tem nada com a figura. O que, na verdade, aí a doutrina não crê, e é óbvio pela parte racional, é na imagem. Quer dizer, o fato de eu me ajoelhar embaixo de uma estátua de qualquer santo que seja, não vai fazer com que aquele santo faça nada por mim. Uma questão de crença e é uma questão racional. Quer dizer, e a mesma coisa que a gente pensar exatamente nisso. Quer dizer, então, eu acho fantástico. Eu até ia brincar outro dia com a história do pedido na palestra do Edgar, que para mim um dos melhores exemplos que tem é o Todo-Poderoso, o segundo. Que ele faz, que ele fala, quer saber, então eu vou atender o pedido de todo mundo. Que ele mete o dedo no... Entre tudo em lá tudo e bolsa. atende o pedido de todo mundo. Mas, então, mas espera um pouquinho. Esse é o questionamento do Edgar naquele dia. Todos não estão pedindo o que lhe é interessante. Então eu estou pedindo o que eu preciso. Ou o que eu acho que eu preciso. Se eu estou atendendo, se Deus está atendendo o pedido de todo mundo, vira aquela bagunça que virou. Por quê? Porque os pedidos nem sempre são o que precisava acontecer. Esse exemplo para mim é fantástico. O filme foi extremamente feliz na ideia. Quer dizer, todo mundo pediu. Então todo mundo pede para ganhar na Mega Sena, eu atendo quem? Se eu acender vela para o santo não sei da onde para ganhar na Mega Sena e todo mundo acender, como é que eu faço? Eu atendo qual pedido? Uma vez eu conheci um traficante, ele estava fazendo exame lá em Bauru. E aí ele pegou e começou a contar pra mim, né, que eu sou traficante, não sei o quê, nananã. E eu falei, vixe, então onde vai, né? E fui dando corda pra ele, assim, mas Deus, ele falou pra ele, deve me ver, ele falou. Porque eu cuido de um sobrinho que não é da minha família, nananã, dou de comer, trato todo mundo em casa, coloco comida dentro de casa, com o dinheiro do tráfico, mas ele estava querendo falar de tentando diminuir o problema. Aí eu falei, gente, olha como as pessoas tentam burlar o sistema de tudo quanto é jeito. Tipo assim, eu erro, mas... vou lá rezar pro santo, dar os 3 pulinhos, porque... Virou negócio, né? Exatamente. Virou moeda negócio, de troca, né? Deus virou comerciante. Eu faço mas isso e você me dá aquilo. Mas são as promessas, são todas as mesmas coisas que eu faço. Mas porque a gente tem a visão nossa. Nós medimos Deus pela nossa, é o que eu sempre falo, em qualquer lugar, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não, nós construímos Deus a nossa imagem e semelhança, né? Tanto que nós transformamos ele num barbudo, num velhinho e tal. Né? Nós criamos ele a nossa semelhança, em todos os aspectos, inclusive os morais. Sim. Porque nós acreditamos em várias situações que se eu prometer um negócio para ele vai quebrar meu galho e dar de cá. Se eu fizer uma coisa errada e eu pedir para ele quebrar meu galho e não falar agora, ele vai atender. Então, na verdade, a gente mede pela nossa régua, né? Pela maneira com que a gente lida com as situações. Né? Certeza. Beleza? Dá para ir para as perguntas? Vamos ver? Agora tem... A conclusão se precisa ler? Não, porque a conclusão eu acho que não. Eu acho que é o que nós discutimos, na verdade é só para a título de depois. As perguntas vão ser exatamente o que a gente acabou discutindo no texto, né? Pois é. Pergunta 1. Qual a finalidade para o espírito passar pelas sucessivas vidas corporais? Aprender. Expiação, mas não vai melhorar? Expiação e progresso. Exatamente. Resgate e evolução, né? Eu pago meus pecadinhos e vou andando para frente. Existem números pré-determinados de reencarnações? Tem que responder igual os espíritos? Não! Ok, já respondi, hein? Eu já falei pra você. Vocês estão parecendo Kardec, né? Estão parecendo Kardec, acabou. Não tem. Cada um, né? Vai ter o seu número de vidas de acordo com o seu próprio progresso. Qual for a necessidade, né? Quantas vezes progresso precisar. próprio. Sim. E quando o espírito deixará de ter necessidade de reencarnar? Quando ele se tornar tudo. 10 para você. Estrelinha. Minha aluna? Estrelinha. Isso aí. Aluna dedicada. Eu não vejo a hora assim de poder trazer o Bureli pra cá. Reencarnar. Eu falei, nossa, não vejo a hora do quê? Nossa, eu falei. De desencarnar? Não.
Agora que ela tá de amor novo. É. Mais a gente aprende, mas... porque a gente sempre quer, quando a gente aprende uma coisa boa, a gente sempre quer mais saber. Real oficial. Isso da maneira que eu posso. Real oficial. Eu É melhor Borebi, hein? É Morebi agora, não é boa. É Morebi. Viu, Osmar? É melhor Borebi. Deixa o Borebi que tá bom. Tá bom? Show de bola. Moçada. Ó, minha linda. Obrigada. Deus abençoe. Bom, só para encerrar, a gente precisa fazer oração. Só para a gente lembrar, então, aliás, essa semana nós precisamos divulgar. Não tem palestra terça-feira. Mas alguém me perguntou hoje, no particular, se não existe a possibilidade da gente transmitir alguma coisa. Eu falei que ia pensar, mas não sei. Se for interessante, não pode pensar. Vejo. Na outra semana. Então, mas o que, né? pensando. Um filme, alguma coisa? Pode ser. Só para não deixar o período que eu falo, mas eu fico agora assistindo de terça-feira e tal. Uma terça-feira é carnaval, assiste escola de samba, né? Liga na Globo. Quando não é missa do Galo. Não, na terça não tem palestra, na quarta tem estudo normal. Por feriado mesmo, porque por causa não tinha palestrante? Não, por causa do feriado. Aí, mesmo porque aí palestrante, mesmo para todo mundo, né? Vai estar todo mundo no meio do feriado, vai ter... Para quem vem fazer a palestra também é complicado, porque está no dia de estar com todo mundo, então a gente achou faz tempo que a gente já tinha desmarcado. Mas aí hoje perguntaram, eu não sei, de pensar. Pode indicar um filme para alguém queira assistir. Não, fala até por cada página. Não sei se existe a possibilidade de a gente deixar transmitindo, de repente, alguma coisa. Ou reprisar uma palestra anterior, por exemplo, pegar a do Edgar, a outra. Fazer tudo isso. E aí a gente deixa na terça-feira para quem quiser acompanhar. Tem sim. Né? Aí foi a sugestão de hoje que me mandaram. Mas quarta vai ter estudo. Quarta é estudo normal. Tem como ficar reproduzindo, tem um programinha que fez então, isso. Aí a gente se programa, ou repete uma palestra, que eu acho que seria interessante, pega uma palestra do ano passado, ou da própria do Paulo e da Léa. Do Divaldo, que a gente foi em Bauru, porque a gente não publicou a palestra do Divaldo na nossa página. Não. Publicou? Não publicou? Não, publicamos sim. Publicou. Publicamos Compartilhou. sim. Bom, Compartilhando do Chico. A gente pensa em alguma coisa, mas na quarta-feira nós temos tudo uma normal. palestra que tivesse a ver com esse assunto da reencarnação que está vindo sim. Vamos pensar. A gente vê alguma coisa lá. Sim. Vamos mostrar o... Então, isso é interessante, só para a gente lembrar. Mostra a quantidade de folhas, só para justificar que não dá para realmente ler um por um. São mais de 530. Está um pouquinho atrasado. E falando que eu não acabei ainda. Então, e aí vai juntar o de hoje. Nossa, que legal isso aqui, né? A gente gosta de ver. Porque teoricamente são pessoas que estão desejando bem, né, da outra, né? Isso é bonito. Aí, acabou. Acabou não, né? Tem mais tem mais aqui. São mais de 530 até onde eu dei uma olhada. Assim, só para justificar quem está acompanhando, algumas eu respondi, coloquei o livro nome, mas no começo, quando eu comecei a escrever, eu estava em intervalo de trabalho, eu não fiquei respondendo. Então, assim, as pessoas vão ver que umas eu respondi, outras não, mas é pela pressa mesmo. Mas então todos os nomes foram colocados. E a gente agradece a confiança. Exatamente. No trabalho. Oramos. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, do céu e da terra, de todo o universo. Jesus, nosso Mestre querido, nós os agradecemos, Senhor, pela oportunidade dos estudos, de estarmos aqui reunidos, vibrando, Senhor, amor a todas as pessoas. Rogamos, Senhor Jesus, que por misericórdia atenda, Pai, a todas as pessoas que estão necessitadas, especialmente aquelas que nos enviaram seus nomes, pedindo oração. Essas que estão registradas no caderno, as que estão registradas na página e que ainda não chegou ao nosso caderno. Que todas elas, Senhor, possam receber as suas benesses. Rogamos também, Senhor Jesus, a sua misericórdia e a misericórdia divina a cada um de nós, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, que todos eles possam receber um pouquinho da tua luz, da tua paz, Senhor, da tua bondade.
Contagia-nos, Senhor, desta luz profunda e infinita, e todas as lágrimas poderão se secar, todas as dores poderão se acalmar, e todos nós, Senhor, em júbilo, louvamos o Teu santo nome, agradecidos por este sentimento que invade os nossos corações, por esta energia, Senhor, que nos contagia e que pedimos conservá-las em nossos corações e em nossas mentes. Que possamos, Senhor, aonde estivermos, levar o Evangelho de Jesus a todos os corações, aliviando as dores, curando, Senhor, as suas mazelas. Não somos merecedores de Tua misericórdia, mas no Seu amor infinito sabemos, Senhor, que a todos estás a proteger, que nenhuma ovelha irá se perder do Seu rebanho. E assim, na condição humilde de Seus seguidores, rogamos, Senhor Jesus, que esteja conosco, que nos acompanhe em nossos lares, que nos fortaleça em nossas provações e que nós possamos, Senhor, alimentar a fé, agasalhando-a em nossos corações e em nossa alma. Que sejamos vibrantes no Teu amor, que sejamos pacientes com a nossa dor. Graças vos damos e pedimos permissão para encerrarmos os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Assim seja. Aí, galera. Não tira esse vaso. Vai ter que tirar o vaso. Tirar ali, Lívia dali.